Olá, eu sou Jorge Rodrigues, gestor de negócios e especialista no mercado agro na América Latina. Hoje quero conversar com você sobre um tema que voltou ao centro da mesa de decisão do agronegócio brasileiro. O portal AgroLink publicou uma matéria assinada por Ciane Lennon tratando da elevação dos preços dos fertilizantes, da redução da oferta mundial e da dependência brasileira das importações, exatamente no momento em que os produtores abrem a janela de compra para a próxima safra. Nesse cenário, os bioinsumos ganham destaque como alternativa para aumentar a eficiência nutricional das lavouras e reduzir parte da dependência do mercado externo. Vamos aos números, porque é neles que a conversa técnica começa. Cerca de 88% dos fertilizantes utilizados no Brasil são importados, principalmente de regiões afetadas por instabilidades geopolíticas. O quadro foi agravado pelas restrições no fluxo logístico do Estreito de Hormuz, rota por onde circula aproximadamente um terço do comércio mundial de fertilizantes, somando-se aos reflexos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mesmo com retomada gradual das operações, os impactos sobre preços, oferta e custos de transporte devem permanecer nos próximos meses. Dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil mostram que, entre fevereiro e abril de 2026, o Brasil importou 4% menos fertilizantes e desembolsou 16% a mais pelo volume adquirido. No mesmo período, o MAP acumulou valorização de 20%. Traduzindo, volume menor com desembolso maior significa menos nutriente por real investido. E na montagem do pacote tecnológico da safra, o produtor tem 3 caminhos: reduzir dose, comprometendo produtividade; absorver custo, comprimindo margem; ou aumentar a eficiência do nutriente que já aplica. É esse terceiro caminho que coloca os bioinsumos no centro da discussão. Para Tiago Delgado, presidente da Associação Nacional de Promoção e Inovação da Indústria de Biológicos, a ANPII Bio, os bioinsumos desempenham um papel estratégico nesse contexto. O que eu mais valorizo na fala dele é a precisão com que delimita o alcance da tecnologia. Ele afirma que o Brasil possui elevada dependência externa em nitrogênio, fósforo e potássio, o que expõe o produtor às oscilações internacionais de preço, oferta e logística. E complementa dizendo que, embora os bioinsumos não eliminem totalmente a necessidade dos fertilizantes minerais, ajudam a reduzir parte dessa dependência ao possibilitarem o suprimento de alguns nutrientes do ambiente e ao aumentarem o aproveitamento nutricional, tornando-se ferramentas essenciais para maior segurança, estabilidade de custos e soberania agrícola. Agora o dimensionamento, porque argumento sem escala é apenas opinião. Segundo Delgado, o mercado brasileiro de bioinsumos já movimenta mais de 7 bilhões de reais por safra e responde por cerca de metade do mercado latino-americano. O Brasil está entre os 3 maiores mercados mundiais e a indústria nacional produz 85% do que se comercializa no país. São mais de 200 empresas registradas no Ministério da Agricultura e Pecuária, crescimento superior a 50% entre 2022 e 2025 e mais de 1.500 produtos registrados. A lei dos bioinsumos em regulamentação tende a fortalecer esse ambiente. Há um contraste temporal decisivo. Delgado observa que ampliar a produção doméstica de fertilizantes minerais demanda elevados investimentos e maturação de longo prazo, enquanto as tecnologias biológicas já estão disponíveis comercialmente e adaptadas às condições tropicais. Uma planta de fertilizante mineral matura em 1 década. Uma linha de fermentação qualificada entrega na safra seguinte. Vamos ao mecanismo, porque é aqui que eu falo como formulador. Os bioinsumos são desenvolvidos a partir de micro-organismos, extratos vegetais e outros compostos biológicos. Suas principais funções são a fixação biológica de nitrogênio, a solubilização de fósforo e potássio, o estímulo ao crescimento radicular e o aumento da absorção de água e nutrientes. Repare na natureza dessas funções.
Nenhuma cria nutriente do nada. Todas atuam sobre disponibilidade e acesso. A fixação converte nitrogênio atmosférico, abundante e gratuito, em forma assimilável. A solubilização acessa o fósforo e o potássio já presentes no solo em formas indisponíveis, estoque acumulado por anos de adubação. O crescimento radicular amplia a taxa de recuperação do que foi aplicado e a maior absorção reduz perda por lixiviação e estresse hídrico. Tecnicamente, falamos de eficiência de uso do nutriente, não de fonte alternativa. O caso brasileiro mais consolidado é a soja, onde, como lembra Delgado, os micro-organismos ligados à fixação biológica do nitrogênio foram decisivos para reduzir a dependência de fertilizantes nitrogenados e ampliar a competitividade da produção nacional. E aqui entra o número mais eloquente da matéria. Segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, a inoculação de bactérias do gênero Bradyrhizobium supre biologicamente a demanda de nitrogênio da soja, reduzindo o custo da adubação para cerca de R$ 8,00 por hectare, frente a aproximadamente R$ 906,00 da adubação nitrogenada convencional, R$ 8,00 contra R$ 906 por hectare. Trabalho com desenvolvimento de aplicação e formulação há muitos anos e são pouquíssimas as tecnologias agrícolas com relação de retorno tão assimétrica. E não é projeção de laboratório, é tecnologia adotada em escala nacional por décadas. O tema ganhou projeção internacional em 2025, quando a pesquisadora Mariângela Hungria recebeu o World Food Prize, o Nobel da Agricultura, pelas pesquisas em fixação biológica de nitrogênio e uso de micro-organismos como alternativa parcial aos fertilizantes minerais. Essas tecnologias estão em cerca de 90% das lavouras brasileiras de soja e geram economia estimada entre 25 e 40 bilhões de dólares por ano. Além do Bradyrhizobium, os estudos envolvem Azospirillum brasilense, associada ao desenvolvimento radicular, a maior absorção de água e nutrientes e a tolerância a estresses climáticos. Para Delgado, esse reconhecimento reforça que a discussão sobre bioinsumos ocupa posição central no debate global sobre segurança alimentar e resiliência agrícola, e que o Brasil reúne condições únicas para liderar essa agenda. Agora a minha leitura raciocinando como engenheiro agrônomo e formulador de defensivos, adjuvantes, fertilizantes e biológicos. Começo pelos pontos favoráveis. O primeiro é a relação custo-benefício comprovada em escala comercial, com décadas de validação e adoção em 9 de cada 10 hectares de soja no Brasil. O segundo é a redução da exposição cambial e geopolítica. Produzir internamente 85% do que se consome converte uma linha de custo dolarizada, sujeita a bloqueio logístico, em custo majoritariamente em moeda local. O terceiro é a maturidade regulatória, com a lei dos bioinsumos em regulamentação, sinalizando saída da informalidade para um ambiente de rastreabilidade e responsabilidade técnica. O quarto é o ganho agronômico sistêmico. O bioinsumo não compete com o fertilizante mineral, ele multiplica o retorno dele. O quinto é a vantagem competitiva de origem, que coloca o Brasil em posição de exportar tecnologia biológica e não apenas commodities. Agora, os pontos de atenção. O primeiro é a expectativa desalinhada. Bioinsumo não substitui fósforo e potássio. O nitrogênio na soja é um caso particular, viabilizado por uma simbiose altamente específica. Transferir essa promessa para milho, algodão ou cana sem qualificação técnica gera frustração de campo e atrasa a adoção da tecnologia. O segundo é a variabilidade de resposta a campo. Produto biológico é organismo vivo. Temperatura na cadeia logística, compatibilidade em tanque com fungicidas e inseticidas no tratamento de sementes, pH da cauda, salinidade da água e tempo entre preparo e aplicação alteram a viabilidade celular. Na minha experiência, a variabilidade percebida raramente é do micro-organismo, é formulação, logística e manejo. O terceiro é a assimetria de qualidade entre fabricantes. Contagem de unidades formadoras de colônia declarada versus real, estabilidade ao longo da vida de prateleira e ausência de contaminantes separam a indústria séria do oportunismo. O quarto é o gargalo industrial.
Escalar fermentação com padrão consistente exige capacidade instalada, controle de processo e estabilização, e a demanda tende a crescer mais rápido que a capacidade qualificada. O quinto é a banalização pelo preço, bioinsumo posicionado como redutor de custo e não como tecnologia de eficiência, entra em comoditização e perde o investimento em pesquisa que sustenta a diferenciação do setor. E há um ponto que a matéria não aborda, é onde a indústria de formulação entra em cena. Um mercado de 7 bilhões de reais por safra demanda formulação em escala industrial, carreadores compatíveis com células vivas, protetores osmóticos e crioprotetores, meios de cultura e fontes de carbono para fermentação, controle de pH e de atividade de água, adjuvantes e surfactantes compatíveis com micro-organismos e secagem que preserve viabilidade celular. Quem domina essa camada captura o valor do crescimento. Quem não domina entrega volume com performance inconsistente e perde o cliente na segunda safra. Encerro com a síntese do próprio Thiago Delgado, tecnicamente correta e comercialmente honesta. Ele conclui que não se trata de substituir fertilizantes minerais, mas de construir sistemas produtivos mais eficientes, menos vulneráveis a crises externas e mais alinhados aos desafios da agricultura moderna. Minha leitura é exatamente essa. Bioinsumo é multiplicador de eficiência nutricional, não substituto de nutriente. Quem comunicar isso com precisão técnica constrói mercado duradouro. Quem prometer substituição integral constrói apenas um ciclo de venda. Sou Jorge Rodrigues e este foi mais um conteúdo do AgroLatam Intel, inteligência técnica e comercial para o agronegócio da América Latina. Até a próxima.